Já sentiu-se sobrecarregado pelas emoções ou temeu a solidão como se fossem inimigos inevitáveis? A verdadeira força emocional não está em evitar esses momentos, mas em aprender a abraçá-los e crescer através deles. Ser emocionalmente forte e aprender a viver sozinho não significa endurecer-se nem resignar-se, e sim descobrir a liberdade que surge quando você deixa de depender do que é externo para encontrar paz e propósito dentro de si. Neste vídeo, exploraremos como transformar a solidão em sua melhor aliada e como construir uma resiliência emocional tão sólida que nenhum desafio possa quebrá-lo. Antes de começar, quero que você tire um momento para refletir sobre o que está prestes a ouvir. Se você está pronto para dar o primeiro passo em direção a uma mudança profunda em sua vida, comente abaixo com a frase: "Hoje é o dia em que começo a dominar minhas emoções, sou estoico." Ou se tiver uma frase que o inspire ainda mais, compartilha. Este é o primeiro passo rumo à sua transformação, e ao compartilhá-la, você está se comprometendo com sua melhor versão. Vamos começar. Número 1. Cultive sua paciência e controle emocional. A verdadeira força não está em controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas sim na forma como você escolhe reagir a isso. As dificuldades, os contratempos e as frustrações são inevitáveis, mas o que define o seu caráter é como você enfrenta essas situações. O estoicismo nos ensina que entre o estímulo e a resposta existe um pequeno espaço, um momento crucial em que você tem a capacidade de escolher como reagir. Esse espaço é onde reside a sua liberdade e o seu poder. Imagine uma situação cotidiana. Você está preso no trânsito e um motorista imprudente corta o seu caminho. Sua reação inicial poderia ser gritar ou bater no volante. Mas o que você ganharia com isso? Nada muda externamente e você acaba carregando uma carga emocional desnecessária. Em vez disso, se nesse instante você faz uma pausa, respira profundamente e escolhe não se deixar levar pela raiva, descobre que pode manter a calma. Esse controle não apenas reduz o estresse, como também permite encontrar soluções mais eficazes e manter o foco no que realmente importa. A paciência não é simplesmente suportar algo sem reclamar, é uma prática ativa de autodomínio. Cada vez que você escolhe esperar em uma fila sem se irritar ou enfrentar um problema com tranquilidade, está treinando sua mente para resistir ao impulso de reagir de forma impulsiva. Esses pequenos atos diários de paciência são os tijolos com os quais você constrói uma fortaleza emocional. Se você não consegue manter a calma quando alguém fura uma fila, como espera reagir com serenidade diante de uma perda significativa ou de um grande desafio na vida? O controle emocional não surge da noite para o dia. Ele exige prática constante e dedicação. Comece com exercícios simples. Dedique um momento todos os dias para enfrentar algo que normalmente o irrita e conscientemente escolha manter a calma. Pode ser algo tão simples quanto uma conversa difícil ou o barulho constante de uma construção. Esses pequenos exercícios fortalecem o músculo do autocontrole. Além disso, lembre-se de que você não está lutando contra os eventos externos, e sim contra as interpretações que faz deles. O trânsito, as filas longas ou os erros dos outros não têm poder sobre você, a menos que você lhes conceda esse poder. Como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Mudar a narrativa interna pode transformar completamente a forma como você experimenta cada desafio. Quando enfrentar uma situação difícil, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: isto será importante daqui a um ano? Na maioria das vezes, a resposta será negativa. Esse simples exercício ajuda a colocar as coisas em perspectiva e a não desperdiçar sua energia emocional com o que é trivial.
Esse hábito permite direcionar seus recursos mentais e emocionais para o que realmente importa em sua vida. Lembre-se, paciência e controle emocional não são sinais de fraqueza, são reflexos de uma mente forte e disciplinada. O impulso de reagir imediatamente a uma provocação pode ser tentador, mas aprender a resisti-lo é o que o fortalece. Você se torna o dono de suas emoções em vez de ser escravo delas. A paz interior que nasce desse autocontrole não tem preço. Ela permite navegar pela vida com mais clareza e propósito. Cultivar a paciência não beneficia apenas você, mas também as pessoas ao seu redor. Sua calma cria um efeito dominó, inspirando os outros a responderem da mesma forma. Em vez de contribuir para o caos, você se torna um farol de tranquilidade em meio à tensão. Esse impacto positivo é um presente que você oferece ao mundo e, ao mesmo tempo, reforça o seu próprio senso de propósito. Escolha praticar esse autocontrole todos os dias, não apenas diante de grandes desafios, mas também nas pequenas incomodidades da vida cotidiana. Com o tempo, perceberá que as situações que antes o perturbavam perdem o poder sobre você. Sua vida se tornará um reflexo da sua capacidade de manter a calma, e você se aproximará daquela serenidade que os estoicos consideravam o maior de todos os triunfos. Número 2. Conheça a si mesmo antes de agir. Conhecer a si mesmo é a chave para tomar decisões que realmente estejam alinhadas com seus objetivos e seu propósito. Muitas vezes, deixamos-nos levar por impulsos, pelas expectativas dos outros ou pela pressão do momento, sem parar para refletir se aquilo que estamos prestes a fazer está de fato de acordo com nossas capacidades, limitações e, sobretudo, com nossas necessidades reais. O estoicismo nos convida a olhar para dentro antes de agir, a entender quem somos e o que buscamos, para que nossas decisões não sejam apenas reações, mas passos conscientes rumo a uma vida com propósito. Imagine que você está considerando mudar-se para outra cidade em busca de novas oportunidades. A ideia pode parecer empolgante, mas antes de tomar essa decisão, é preciso fazer uma análise profunda. Você tem os recursos financeiros para se sustentar enquanto se adapta? Tem um plano claro ou está agindo apenas por emoção? Talvez a mudança represente um desafio emocional para você ou para as pessoas que ama. Refletir sobre essas perguntas não significa parar por medo, mas garantir que você está preparado para enfrentar as consequências das suas escolhas. Tomar decisões baseadas no conhecimento de suas forças e fraquezas é um ato de sabedoria, não de dúvida. A autoavaliação não é um exercício de autocrítica negativa, é um ato de sinceridade consigo mesmo. Quando você reconhece suas forças, pode construir sobre elas. Quando identifica suas limitações, pode trabalhar para superá-las ou ajustar-se a elas. Por exemplo, se você sabe que se distrai com facilidade, não faz sentido planejar trabalhar em um ambiente cheio de estímulos. Em vez disso, buscar um espaço tranquilo e organizar seu tempo de acordo com suas necessidades é uma decisão baseada no autoconhecimento. Isso não apenas aumenta suas chances de sucesso, como também reduz o estresse e a frustração. Tomar decisões sem se conhecer pode levá-lo por caminhos que você não deseja ou para os quais não está preparado. Talvez você se envolva em projetos grandes demais para suas capacidades atuais ou assuma compromissos que não refletem seus valores nem seus interesses. O resultado pode ser esgotamento, insatisfação e a sensação de estar perdido. Mas se antes de agir, você se der o tempo de analisar o que realmente quer e o que está disposto a fazer para alcançar, evitará muitos desses problemas. O autoconhecimento não é um freio, é uma ferramenta poderosa para avançar com segurança.
Quando você se entende, suas decisões deixam de ser impulsivas e se tornam ações conscientes. Isso não significa eliminar completamente a incerteza, mas reduzir os riscos desnecessários. Saber o que você pode e o que não pode controlar é um princípio básico do estoicismo. Em vez de lutar contra suas limitações, você aprende a trabalhar com elas, usando-as como guias para tomar decisões em harmonia com sua realidade. Praticar o autoconhecimento exige esforço constante, não é algo que se alcança de um dia para o outro, mas cada pequeno passo conta. Reserve tempo regularmente para refletir sobre suas ações, emoções e resultados. Pergunte-se o que funcionou, o que não funcionou e por quê. Por exemplo, se uma meta não foi alcançada, em vez de culpar as circunstâncias externas, examine se talvez você não estava preparado o suficiente ou se subestimou o esforço necessário. Esse exercício não apenas melhora sua capacidade de tomar decisões, como também o ajuda a crescer como pessoa. Conhecer-se também implica aceitar que nem tudo está sob seu controle. Talvez suas habilidades atuais ainda não sejam suficientes para alcançar algo que deseja, mas isso não significa que nunca serão. Significa que agora você pode se preparar, aprender e melhorar para que no futuro esteja pronto. Essa visão não apenas traz clareza, mas também motiva a trabalhar em si mesmo com paciência e determinação. Número 3. Pratique o desapego como caminho para a liberdade. O desapego é um dos princípios mais poderosos para alcançar a liberdade emocional e mental. Mas ele não significa deixar de amar ou renunciar ao que valorizamos. Significa libertar-se da necessidade de possuir ou controlar. É compreender que as pessoas, as situações e as coisas que fazem parte da nossa vida são transitórias. Quando abraçamos essa verdade, deixamos de lutar contra a impermanência e começamos a viver com uma serenidade genuína. Tudo em nossa vida é emprestado, desde os objetos materiais até os relacionamentos e, em última instância, o nosso próprio tempo. No entanto, costumamos viver como se tudo fosse permanente, como se aquilo que amamos estivesse garantido para sempre. Essa ilusão cria uma dependência emocional que nos conduz ao sofrimento. Quando praticamos o desapego, não é que deixemos de apreciar o que temos, mas aprendemos a desfrutar sem nos agarrar. É a diferença entre segurar algo suavemente nas mãos e apertá-lo com tanta força que acabamos destruindo o que tentávamos proteger. Os objetos que possuímos são temporários, sujeitos ao desgaste, à perda ou à mudança. Até mesmo nossas emoções e pensamentos são passageiros. Reconhecer isso não é um ato de resignação, mas de aceitação. Entendo que isso faz parte da natureza da vida e escolho viver em paz com isso. Soltar não é fácil, especialmente quando nos identificamos profundamente com algo ou alguém. Mas é nesse ato de soltar que encontramos a nossa maior força. Se uma relação chega ao fim, por exemplo, apegar-se ao passado apenas prolonga o sofrimento. Em vez disso, aceitar que essa fase terminou abre espaço para novas oportunidades e para o crescimento pessoal. Praticar o desapego não significa deixar de sentir. Significa permitir que as emoções fluam sem se prender a elas. Um exercício prático para cultivar o desapego é aprender a apreciar sem possuir. Imagine que você está assistindo a um pôr do sol, não pode detê-lo nem guardá-lo em um frasco, mas pode vivê-lo plenamente naquele instante. O mesmo princípio se aplica a tudo na vida. Desfrute das pessoas que ama, das coisas que possui e das experiências que vive, mas sem tentar aprisioná-las. Isso não apenas o liberta, como também o faz valorizar mais intensamente cada momento. O desapego também nos ajuda a reduzir o sofrimento que nasce do desejo de controlar o incontrolável.
Muitas vezes queremos que as coisas sejam de determinada forma, que as pessoas ajam conforme nossas expectativas ou que a vida siga um plano específico. Mas a realidade não funciona assim. A resistência ao que não podemos mudar é uma das principais fontes de angústia. Praticar o desapego nos permite soltar essa resistência e aceitar a vida como ela é. Esse ato de aceitação não nos torna fracos, pelo contrário, nos fortalece, pois deixamos de depender das circunstâncias externas para encontrar paz. Quando aprendemos a viver com desapego, desenvolvemos uma profunda gratidão pelo presente. Em vez de nos preocuparmos com o que pode acontecer amanhã ou lamentarmos o que perdemos, encontramos alegria no agora. Esse estado de gratidão não apenas nos torna mais felizes, mas também transforma nossa perspectiva sobre a vida. Percebemos que no fim, tudo o que realmente precisamos está aqui, neste momento. O desapego nos conduz a uma liberdade que poucas coisas podem igualar. Não é deixar de amar ou de sonhar, é libertar-se das correntes da posse e do controle. Vivemos plenamente, com o coração aberto e a mente serena, sabendo que tudo o que chega à nossa vida é um presente temporário. E quando algo se vai, agradecemos pelo que nos ensinou, sem medo, sem rancor, porque entendemos que a verdadeira liberdade está em saber soltar. Número 4. Mantenha-se sempre disposto a aprender. O desapego é uma prática transformadora que nos permite viver com mais liberdade e serenidade. Não se trata de deixar de sentir ou abandonar o que amamos, mas de libertar a necessidade de possuir ou controlar. Tudo em nossa vida é transitório. As pessoas, as experiências, os bens materiais e até mesmo nossas próprias emoções. Aceitar essa realidade não nos torna frios nem indiferentes, mas sim mais conscientes e presentes. É aprender a desfrutar do momento sem a ansiedade de retê-lo, porque no fim, nada nos pertence realmente. Quando nos apegamos a algo ou a alguém, criamos uma dependência que pode se transformar em uma fonte constante de sofrimento. Queremos que as coisas sejam de uma determinada maneira, que as pessoas ajam como desejamos ou que os momentos felizes durem para sempre. Mas a vida não funciona assim. Tudo muda, tudo flui, e tentar resistir a esse fluxo natural só nos leva à frustração. Praticar o desapego é soltar esse controle imaginário e aceitar que o único aspecto que realmente podemos controlar é a nossa resposta diante das circunstâncias. Imagine que você tem um relacionamento muito importante em sua vida, com alguém que ama profundamente. O apego pode se manifestar no desejo de que essa pessoa nunca mude, que esteja sempre ao seu lado, que suas ações sejam exatamente as que você espera. Mas as pessoas não são estáticas, elas têm seus próprios caminhos, aprendizados e escolhas. Se você se prende à ideia de controlar ou manter essa relação exatamente como deseja, estará se preparando para o sofrimento. O desapego, por outro lado, ensina a amar com liberdade, a desfrutar da conexão sem precisar possuí-la. Esse amor não é menos profundo, pelo contrário, é mais genuíno, porque não está contaminado por expectativas. O desapego também se estende às coisas materiais. Muitas vezes, medimos nosso valor ou felicidade com base no que temos, um emprego, uma casa, um objeto. Mas o que acontece quando perdemos essas coisas? Se nossa identidade está fortemente ligada a elas, a perda pode nos destruir. O desapego nos lembra que as coisas são ferramentas para viver, não o centro da nossa existência. Apreciá-las sem depender delas nos traz leveza e liberdade. Não se trata de renunciar a tudo o que é material, mas de entender que nossa verdadeira riqueza está dentro de nós, não fora. Para praticar o desapego, é preciso primeiro observar nossas próprias emoções e reações. O que te causa ansiedade? O que te faz sentir que, sem isso, tudo estará errado? Essas emoções indicam onde estão os seus apegos.
Quando os identificar, comece a trabalhar em soltá-los. Por exemplo, se você sente que precisa da validação dos outros para se sentir bem, pergunte-se por que precisa tanto dessa aprovação e como pode encontrar esse valor dentro de si. Esse processo pode ser desconfortável, mas é profundamente libertador. Soltar não significa que nada te importe. Significa permitir que as coisas sigam seu curso natural. Se algo ou alguém já não faz parte da sua vida, o desapego ajuda a aceitar essa perda com gratidão pelo que foi vivido, em vez de se agarrar à dor. É um lembrete de que tudo tem um propósito e um tempo em nossa jornada, e que nossa paz não deve depender de reter o que já cumpriu seu papel. Quando você pratica o desapego, desenvolve também uma gratidão mais profunda pelo presente. Em vez de se preocupar com o futuro ou lamentar o passado, encontra alegria no agora. Essa mudança de perspectiva transforma a forma como você se relaciona com a vida. Você deixa de temer o que muda, porque sabe que pode se adaptar, deixa de sofrer pelo que se foi, porque entende que tudo o que precisa já está aqui. O desapego é um caminho para a liberdade, porque o liberta do peso das expectativas. Não é rejeitar a vida, mas aceitá-la em sua natureza mutável. Ensina a viver com o coração aberto, a amar sem condições e a encontrar paz em qualquer circunstância. Ao soltar, você descobre que não perde nada, apenas ganha tudo o que o apego antes o impedia de ver. Número 5. Aprecie o que você tem. A felicidade não está no que te falta, mas em aprender a valorizar o que já possui. Muitas vezes, vivemos em um estado constante de espera, dizendo a nós mesmos que seremos felizes quando alcançarmos determinado objetivo. Quando conseguirmos aquele emprego, aquela casa ou aquele relacionamento. Mas esse momento quase nunca chega, e quando chega, nossa mente já está buscando o próximo quando. É uma armadilha interminável que nos afasta do único tempo que realmente possuímos, o presente. Quando olhamos apenas para o que falta, perdemos de vista as bênçãos que já estão em nossa vida. Talvez você tenha saúde, um teto sobre a cabeça, pessoas que o amam, oportunidades de crescimento, mas será que está valorizando tudo isso? A mente humana tem uma tendência natural de se concentrar nas carências, de desejar o que está fora do alcance. Isso pode até nos impulsionar a melhorar, mas se não equilibrarmos com gratidão, caímos na insatisfação constante. Apreciar o que você tem não significa se conformar nem deixar de sonhar. Significa reconhecer o valor do seu presente enquanto avança em direção às suas metas. Imagine alguém que vive esperando uma promoção no trabalho e diz a si mesmo que só será feliz quando alcançar esse cargo. Enquanto isso, cada dia de trabalho se torna um fardo. Essa pessoa ignora suas conquistas, as habilidades que desenvolveu e as boas relações que construiu. Quando finalmente consegue o tão esperado cargo, a alegria dura pouco, pois a mente já está focada no próximo objetivo. Esse ciclo é exaustivo e nunca satisfaz. Por outro lado, se essa pessoa aprende a valorizar o que já possui enquanto trabalha pelo que deseja, sua vida muda completamente. O presente deixa de ser uma espera e se transforma em uma experiência plena. Praticar a gratidão diária é uma das maneiras mais poderosas de quebrar esse ciclo. Não é preciso grandes rituais, basta reservar alguns minutos por dia para refletir sobre as coisas boas que já existem em sua vida. Pense nas pessoas que o apoiam, nas habilidades que desenvolveu, nos pequenos prazeres que muitas vezes passam despercebidos, como uma refeição saborosa ou um dia ensolarado. Esse simples exercício muda sua perspectiva. A verdadeira felicidade não é um destino, é uma forma de caminhar pela vida. Reconhecer o que há de bom em sua realidade não significa ignorar seus sonhos, mas sim caminhar em direção a eles com mais serenidade. Quando você encontra satisfação no presente, trabalha pelo futuro com mais energia e propósito,
sem ansiedade ou desespero, mas com a tranquilidade de quem sabe que já é suficiente, que a vida já tem valor exatamente como é. O estoicismo nos lembra que muitas das coisas que desejamos não estão sob nosso controle. Talvez você queira que o mundo externo mude, mas enquanto foca apenas nisso, perde a oportunidade de transformar sua atitude. Quando escolhe apreciar o que já tem, muda a forma como enxerga o mundo. O verdadeiro controle não está em conseguir mais, mas em decidir como interpretar o que já possui. A gratidão não só aumenta sua felicidade, mas também fortalece seus relacionamentos e melhora seu bem-estar. Quando você valoriza o que os outros fazem por você, as conexões se aprofundam. Quando para de se comparar constantemente, encontra paz em ser quem é. Quando se concentra no que já tem, em vez do que falta, sua vida ganha uma nova dimensão de plenitude. Apreciar o que você tem é um ato de amor próprio. É reconhecer que já existem motivos suficientes para ser feliz aqui e agora, sem precisar que algo externo confirme. Não se trata de parar de sonhar, mas de aprender a viver enquanto sonha. Porque, no fim das contas, a felicidade não está no próximo grande sucesso, mas na capacidade de desfrutar do que já está em suas mãos. E esse poder você sempre possui. Número 6. Decida quem você quer ser. Decidir quem você quer ser é um dos atos mais importantes da sua vida. O não se trata apenas de imaginar um ideal, mas de construí-lo por meio de cada ação, decisão e pensamento. Tudo começa com uma pergunta: quais qualidades você admira e quais valores deseja que guiem sua existência? Definir isso com clareza é essencial, pois, sem um propósito, seus dias se tornam uma sequência de reações ao que acontece ao seu redor, em vez de um caminho consciente em direção à sua melhor versão. Imagine que você decide ser uma pessoa disciplinada. Não basta apenas dizê-lo. É preciso alinhar suas ações diárias a esse objetivo. Se você quer organizar melhor o seu tempo, não pode esperar que a motivação simplesmente apareça. Deve agir. Planeje seus dias, defina prioridades e cumpra o que se propôs a fazer. A disciplina não nasce em grandes momentos de inspiração, mas em pequenas decisões diárias. Levantar-se na hora que prometeu, concluir uma tarefa mesmo sem vontade. Essas ações repetidas, uma e outra vez, moldam o seu caráter. Ser quem você deseja não é um processo passivo, exige esforço e autoconsciência. Muitas vezes, você enfrentará decisões em que o que é fácil e o que é correto não coincidem. Talvez queira ser alguém íntegro, mas se veja em situações onde mentir parece mais conveniente. Nesses momentos, lembre-se da pessoa que escolheu ser e haja de acordo, mesmo que isso envolva sacrifício. Cada vez que escolhe o caminho certo, reforça seus valores e se aproxima do seu ideal. Cada vez que cede, afasta-se dele. Esse é o poder das pequenas decisões, constroem ou destroem quem você é. Não basta desejar ser melhor, é preciso agir com constância. Muitas pessoas se sentem inspiradas por um momento, mas desistem quando não veem resultados imediatos. Porém, o verdadeiro crescimento não funciona assim. O desenvolvimento pessoal é um processo lento, e cada passo conta. A chave está na repetição, em não desistir quando os resultados parecem distantes. Se você deseja ser alguém que mantenha calma em momentos de estresse, comece praticando a paciência em situações pequenas, em uma fila longa, em um trânsito caótico, quando alguém comete um erro. Essas pequenas práticas são o treino para manter a serenidade em desafios maiores. Reflita sobre o seguinte: cada decisão que você toma o define. Se decide adiar algo importante, fortalece o hábito da procrastinação. Se enfrenta uma tarefa difícil, fortalece sua disciplina. Isso não significa que você deva ser perfeito,
mas sim consciente. Pergunte a si mesmo, com frequência, esta ação me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Essa simples pergunta, feita com regularidade, pode mudar completamente a direção da sua vida. Você não precisa se transformar da noite para o dia. Tentar mudar tudo de uma vez costuma levar ao fracasso. Concentre-se em pequenas escolhas diárias. Se quer ser mais saudável, melhore uma refeição por dia ou caminhe 15 minutos. Se quer ser mais compassivo, dedique alguns minutos para ouvir alguém com atenção. Pequenos gestos, repetidos com consistência, criam transformações profundas. O estoicismo nos ensina que não controlamos as circunstâncias, mas controlamos como respondemos a elas. Isso também se aplica ao seu crescimento pessoal. Você pode enfrentar desafios e retrocessos, mas isso não define quem você é. O que o define é como escolhe agir diante deles. Pode desistir e se conformar, ou usar cada obstáculo como uma oportunidade para crescer e fortalecer seu caráter. No fim, a pessoa que você quer ser não é um destino, mas um caminho, um processo contínuo de reflexão, ação e aprendizado. Cada dia é uma nova chance de avançar, corrigir erros e reafirmar seus valores. Não importa quanto tempo leve ou quantas vezes tropece. O essencial é continuar. Porque no final, não se trata de ser perfeito, mas de ser autêntico, fiel aos seus ideais e comprometido com o seu próprio crescimento. Essa é a verdadeira essência de decidir quem você quer ser. Número 7. Explore a verdadeira essência da vida. A verdadeira essência da vida não se encontra nas coisas materiais, nem na busca constante por aprovação externa, está nas coisas simples, naquilo que muitas vezes ignoramos em nossa pressa por conquistar mais, acumular mais ou agradar os outros. Está na natureza, no silêncio, na conexão com nós mesmos, onde descobrimos o que realmente importa. Quando aprendemos a parar e observar, a valorizar o cotidiano, encontramos uma paz que não pode ser comprada nem imposta. Caminhar pela natureza pode ser uma experiência profundamente reveladora. Não é necessário fazer grandes planos ou escolher um destino espetacular. Basta caminhar com atenção, sentir o vento na pele, ouvir os sons ao redor, observar como a luz muda a cada passo. Essa simples presença conecta você a um ritmo mais tranquilo e autêntico. É nesse estado que percebemos como muitas das coisas que nos preocupam são, na verdade, insignificantes. A natureza nos lembra que somos parte de algo muito maior e que a vida não precisa ser grandiosa para ter sentido. Refletir sobre o que realmente traz felicidade é outro passo essencial. Muitas vezes, perseguimos metas que nem são verdadeiramente nossas, impostas por comparações ou expectativas externas. Dizemos a nós mesmos que seremos felizes quando tivermos mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento. Mas quando foi a última vez que você se perguntou o que realmente preenche o seu coração? Talvez seja uma conversa sincera com alguém que ama, uma tarde tranquila com um livro ou simplesmente a sensação de estar fazendo o melhor possível com o que tem. A verdadeira felicidade é, quase sempre, mais simples do que imaginamos. Simplificar a vida não significa abrir mão de tudo, e sim aprender a priorizar o essencial. Vivemos cercados por distrações e pressões para ter mais, fazer mais, ser mais. Mas o que aconteceria se você decidisse focar apenas no que realmente importa? Identifique as atividades, relações e responsabilidades que acrescentam valor à sua vida e liberte-se do resto. Não é necessário justificar por que você deixa algo ir, basta reconhecer que sua paz vale mais do que qualquer distração. Quando você simplifica, algo muda dentro de si. Começa a notar a beleza nas pequenas coisas,
um nascer do sol, uma refeição simples, uma conversa honesta. Esses momentos se tornam cheios de significado. Você deixa de correr atrás do que os outros consideram importante e passa a viver a sua própria vida no seu ritmo. Isso reduz o estresse e aumenta a gratidão. Ao valorizar o que já tem, você percebe que sempre há motivos para agradecer, mesmo nos dias mais difíceis. Explorar a verdadeira essência da vida não traz apenas paz, traz também liberdade. Você deixa de precisar provar algo para alguém. Seu valor já não depende de conquistas ou posses, mas de como escolhe viver, de como aprecia o que tem e de como se conecta consigo e com os outros. Essa mudança de olhar transforma sua relação com a vida. Os desafios deixam de ser obstáculos e se tornam oportunidades para crescer, refletir e aprender. Viver com simplicidade traz uma satisfação que não depende de fatores externos. É uma sensação profunda de estar em paz com quem você é e com o que tem, sem a pressão constante de buscar mais. Em vez de sentir-se preso às circunstâncias, você descobre que tem o poder de escolher como interpretá-las e como reagir. Essa é a verdadeira liberdade. E está disponível para todos que desejam explorar o essencial. Cada dia é uma nova chance de reconectar-se com o que realmente importa. Não é preciso transformar tudo de uma vez. Pequenos gestos como alguns minutos de silêncio ou observar os detalhes do ambiente já fazem diferença. À medida que você aprofunda essa prática, percebe que a verdadeira riqueza não está no que possui, mas no que vive, no que escolhe valorizar. E então entende que a essência da vida sempre esteve ali, esperando para ser vista com clareza. Número 8. Aprecie a solidão como refúgio de força. A solidão, longe de ser um vazio a temer, é um refúgio onde você pode encontrar a si mesmo e descobrir sua verdadeira fortaleza. Em um mundo repleto de distrações e expectativas externas, esses momentos a sós são essenciais para se reconectar com o que realmente importa. Quando está em solidão, não precisa usar máscaras nem corresponder às exigências dos outros. É um espaço onde você pode ser autêntico, aceitar-se como é e reconhecer tanto suas forças quanto as áreas em que precisa crescer. Esse tempo consigo mesmo é uma oportunidade valiosa para refletir. Pense em suas metas, em o que realmente deseja alcançar na vida. Avalie suas ações passadas e pergunte-se se elas estão alinhadas com seus valores. Talvez perceba que tem perseguido coisas que não o preenchem ou que tem negligenciado aspectos importantes da sua existência. A solidão permite que você pare, olhe para dentro e reajuste o rumo. É nesse silêncio que encontra as respostas que o barulho do mundo não deixa ouvir. A solidão também oferece a chance de fortalecer seu caráter. Reflita sobre suas fraquezas, não com julgamento, mas com a intenção de superá-las. Pergunte a si mesmo como pode se tornar mais disciplinado, mais resiliente, mais fiel aos seus princípios. Esse não é um exercício de autocrítica destrutiva, mas de construção. Reconheça seus progressos, por menores que sejam, e dê a si mesmo o mérito merecido. Ao mesmo tempo, identifique as áreas em que pode crescer e trace um plano para isso. Esse processo de autoconhecimento é um ato de respeito e compaixão por si mesmo. A solidão não é isolamento, é preparação. É um momento para se fortalecer antes de voltar a interagir com o mundo. Quando você reserva tempo para refletir e nutrir sua mente, retorna às suas relações com mais clareza e propósito. A paz interior que nasce desses momentos o ajuda a enfrentar os desafios externos com serenidade. Você deixa de reagir impulsivamente porque construiu uma base sólida de autocontrole e equilíbrio. Esse espaço também é ideal para tomar decisões importantes. Muitas vezes, nossas escolhas são moldadas por opiniões e expectativas alheias.
Mas na solidão, você tem liberdade para pensar com clareza e decidir o que realmente é melhor para si. Pode avaliar as opções com calma, sem pressa nem pressão, tomando decisões alinhadas aos seus valores e metas, e não por impulso ou necessidade de agradar os outros. Apreciar a solidão também fortalece sua autoconfiança. Você aprende que não precisa da validação constante dos outros para se sentir bem. Esse é um dos maiores atos de libertação pessoal, o momento em que você percebe que sua paz não depende de aprovação externa, mas da sua própria aceitação. A solidão se torna sua aliada e não um inimigo, transformando a maneira como você enfrenta a vida. Com o tempo, você começa a notar os benefícios emocionais dessa prática. A paz interior que surge da introspecção se traduz em menos ansiedade e mais clareza. Ao definir suas prioridades, você utiliza melhor o seu tempo e energia. Deixa de buscar distrações para preencher o vazio, porque já aprendeu a estar em paz consigo mesmo. A solidão, quando compreendida e usada com sabedoria, não o afasta do mundo, prepara-o para enfrentá-lo com mais força e resiliência. É nesse refúgio que você se conhece de verdade, cultiva a força interior necessária para atravessar os altos e baixos da vida e renasce com uma mente mais clara, um propósito mais firme e um espírito tranquilo. No fim, aprender a desfrutar da própria companhia é um dos maiores atos de amor próprio que se pode realizar. A solidão não é castigo, é um presente. Um espaço de crescimento, entendimento e reconexão com o que realmente importa. Nesse refúgio silencioso, você encontra a paz e a fortaleza que o tornam capaz de viver de forma mais autêntica e plena. E quando aprende a valorizar esses momentos, percebe que nunca está realmente só, porque tem a si mesmo. Número 9. Fortalece o diálogo interno. O diálogo interno é uma ferramenta poderosa que pode transformar a forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. É o processo de refletir sobre o que pensa, sente e faz, permitindo examinar suas emoções e ações com honestidade. Não se trata apenas de conversar consigo, mas de fazê-lo com compaixão e clareza. Esse diálogo é essencial para o autoconhecimento, pois o ajuda a entender por que age de determinada maneira e como pode evoluir. Ao fortalecer o seu diálogo interno, você não apenas se conhece melhor, mas também se prepara para enfrentar a vida com mais sabedoria. Dedicar tempo para ouvir suas próprias emoções é um passo fundamental nesse processo. Em um mundo repleto de ruídos e distrações, é fácil ignorar o que você sente ou deixar de perceber o que realmente precisa. Mas nos momentos de solidão, quando o barulho externo se silencia, você pode começar a observar suas emoções com mais atenção. Pergunte a si mesmo: por que estou me sentindo assim? O que essa emoção está tentando me dizer? Essas perguntas permitem mergulhar no que está acontecendo dentro de você e compreender as raízes das suas reações. Fazer perguntas reflexivas é outra prática essencial. Questionar-se com frases como "isto está alinhado com meus valores" ou "estou agindo de acordo com a pessoa que quero ser", ajuda a manter o foco no que realmente importa. Essas perguntas não servem apenas para momentos de dúvida, mas também para guiá-lo a tomar decisões mais conscientes e coerentes com seus princípios. Em vez de agir por impulso, você pode pausar, refletir e avaliar se o que está prestes a fazer está em harmonia com seus objetivos e valores. A autoobservação desempenha um papel crucial nesse processo. Por meio dela, é possível identificar padrões de pensamento negativos ou hábitos que o limitam. Talvez perceba que costuma ser muito duro consigo quando comete um erro, ou que tende a minimizar suas conquistas. Essas observações não servem para se criticar, mas para compreender-se melhor e mudar o que o impede de crescer. Por exemplo, se você se pega repetindo "não sou bom o suficiente",
pode começar a substituir esse pensamento por algo mais realista e compassivo, como estou aprendendo e melhorando a cada dia. Quando fortalece o diálogo interno, os benefícios se refletem em sua vida diária. Uma maior consciência o ajuda a responder às situações com calma e clareza. Você deixa de reagir automaticamente e passa a escolher suas respostas com intenção. Isso melhora não apenas a relação consigo mesmo, mas também com os outros, pois aprende a se comunicar com mais empatia e sabedoria. Um diálogo interno fortalecido também o ajuda a tomar decisões mais alinhadas com seus valores. Em vez de se deixar levar pela pressão externa ou por impulsos momentâneos, você baseia suas escolhas no que realmente considera importante. Por exemplo, diante de uma decisão difícil no trabalho ou em um relacionamento, seu diálogo interno pode servir como uma bússola que aponta para o caminho mais coerente com seus princípios. Esse processo nem sempre é fácil, mas traz confiança, pois suas escolhas passam a refletir quem você realmente é. Desenvolver um diálogo interno positivo também cria uma relação mais saudável consigo mesmo. Você se torna seu maior aliado e não o seu pior crítico. Aprende a se tratar com a mesma compaixão que oferece aos outros. Isso não significa se desculpar ou ignorar os erros, mas enfrentá-los com uma atitude construtiva. Assim, você cria um espaço interno de crescimento e evolução, sem medo do julgamento. O fortalecimento do diálogo interno é uma prática contínua, não algo que acontece da noite para o dia. A cada dia, você tem a oportunidade de observar seus pensamentos, ajustar sua narrativa e se aproximar mais da pessoa que deseja ser. Esse processo traz clareza, paz e uma base sólida para enfrentar qualquer desafio que a vida apresente. Quando você fortalece seu diálogo interno, melhora profundamente sua relação consigo mesmo e se prepara para viver de forma mais plena e autêntica. É nesse espaço silencioso de conversa interior que se revela sua verdadeira força e propósito. Número 10. Dê vida à expressão criativa. A criatividade floresce nos momentos de calma, quando nos permitimos estar a sós com nossas ideias e emoções. É na solidão que surge o espaço necessário para explorar o que carregamos por dentro, dar forma aos pensamentos e canalizar sentimentos por meio da expressão criativa. A ausência de distrações externas abre as portas da introspecção, e é nessa introspecção que nascem as ideias mais autênticas. Você não precisa ser artista para ser criativo. A criatividade vive em todos nós e é uma forma de dar vida ao que habita a alma. Escrever, pintar, compor música, desenhar ou até cozinhar são maneiras de expressar o que se sente. O meio é o de menos, o essencial é encontrar uma forma de se conectar consigo mesmo através da criação. Ao escrever, por exemplo, você pode descobrir pensamentos que nem sabia que existiam. Ao pintar, pode dar cor a emoções que as palavras não conseguem traduzir. A criatividade é não apenas um canal para liberar tensões internas, mas também uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, um espelho que reflete sua essência, suas lutas, seus sonhos e alegrias. Na solidão, a criatividade se torna um refúgio. Não há expectativas nem julgamentos externos, apenas a liberdade de ser quem você é. Reserve tempo para atividades que o apaixonem, não pela busca da perfeição, mas pelo prazer do processo. Talvez o que você cria não se encaixe nos padrões externos de beleza ou técnica, mas isso é irrelevante. A verdadeira arte da criatividade está na autenticidade, naquilo que revela de seu interior. Quando você se dedica a uma prática criativa, constrói uma ponte entre mente e emoção. A criatividade o ajuda a processar o que sente, a dar sentido ao que parece caótico e a encontrar clareza em meio à confusão. Por exemplo, se está enfrentando um momento difícil, escrever sobre ele pode ajudá-lo a organizar os pensamentos.
Se sente ansiedade, desenhar ou pintar pode acalmar sua mente e canalizar essa energia de maneira construtiva. Nunca subestime o poder de criar. É uma força que transforma e cura. A satisfação que vem do ato de criar é única, não está no reconhecimento externo, mas na conexão interna que se estabelece. Ao se permitir criar, você descobre novas facetas de si mesmo, talentos ocultos e formas diferentes de ver o mundo. Cada vez que dá vida a algo, mesmo que pequeno, está fortalecendo essa ligação interior e, ao mesmo tempo, tem o potencial de inspirar outros. A criatividade também ensina paciência e desapego. Quando você se permite explorar sem se preocupar com o resultado, aprende a viver o presente, a aceitar que nem tudo precisa ser perfeito para ter valor. Esse aprendizado aprofunda sua conexão consigo mesmo e o prepara para enfrentar a vida com mais flexibilidade e abertura. Criar é mais do que expressar, é transformar. É um ato de autocuidado, de autodescoberta e de liberdade. Não importa se é com um lápis, uma câmera, uma guitarra ou qualquer outra ferramenta, o que importa é se permitir esse espaço sagrado para explorar e se expressar. A criatividade não tem regras, não exige resultados, não busca aprovação. É um território onde você pode ser verdadeiro, espontâneo e dono do seu próprio universo. Com o tempo, essa prática começa a influenciar outras áreas da sua vida. Você se torna mais consciente de suas emoções, mais resiliente diante dos desafios e mais conectado ao que realmente importa. A expressão criativa não é apenas um ato artístico, é um ato de transformação pessoal. É um lembrete de que mesmo nos momentos de solidão, existe dentro de você um mundo inteiro de possibilidades, esperando para ser explorado e compartilhado. Número 11. Encontre o equilíbrio na sua vida. O equilíbrio é a chave para desfrutar a vida plenamente, sem cair nos extremos do excesso, nem nas privações desnecessárias. Muitas vezes, acreditamos que a felicidade depende de buscar sempre mais sucesso, mais dinheiro, mais prazer. Em outras ocasiões, seguimos o caminho oposto, impondo a nós mesmos uma rigidez que nos faz acreditar que renunciar a tudo nos tornará mais fortes. No entanto, a verdadeira sabedoria está em encontrar o ponto médio, o espaço onde é possível desfrutar do que se tem sem perder o controle, nem o propósito. Tomemos como exemplo os desejos e as recompensas. O equilíbrio não consiste em negar o que gosta, mas em saber quando é suficiente. Imagine que você recebe um dinheiro extra. Sua primeira reação pode ser gastá-lo inteiramente em algo que deseja há tempos. Mas e se, em vez disso, decidir dividir esse valor, uma parte para aproveitar, outra para poupar e outra para cumprir responsabilidades? Essa simples decisão traz prazer imediato e, ao mesmo tempo, constrói estabilidade futura. Esse é o equilíbrio em ação, aproveitar o presente sem comprometer o amanhã. O problema de viver sem equilíbrio é que você se torna escravo dos próprios impulsos. Se busca constantemente o prazer imediato, acaba preso em um ciclo de desejos que nunca se saciam. Por outro lado, se priva de tudo, corre o risco de se sentir frustrado, desconectado das pequenas alegrias que dão sentido à vida. O equilíbrio é liberdade, porque você não está preso nem aos desejos nem às regras. Aprende a desfrutar sem culpa, tomando decisões conscientes e alinhadas com seus valores. Reflita sobre as áreas da sua vida em que sente falta de equilíbrio. Talvez trabalhe demais e descuide da saúde ou dos relacionamentos. Ou, ao contrário, dedique tanto tempo ao lazer que acaba adiando suas responsabilidades. Em ambos os casos, ajustar hábitos pode fazer uma diferença profunda. Se trabalha muitas horas, reserve momentos fixos para descansar ou estar com as pessoas que ama. Se costuma procrastinar,
Defina limites claros para o tempo de lazer, garantindo também o progresso nas metas importantes. O equilíbrio não se limita ao material, ele também é emocional. Aprenda a lidar com suas emoções de forma equilibrada, nem reprima o que sente, nem permita que isso o domine. Por exemplo, se algo o incomoda, em vez de explodir ou guardar ressentimento, expresse o que sente de forma construtiva. Esse tipo de autocontrole emocional fortalece as relações e traz mais paz interior. Viver em equilíbrio também significa apreciar as pequenas coisas. Você não precisa de grandes conquistas ou posses para se sentir completo. Um momento de silêncio, uma conversa sincera ou um simples passeio podem trazer um tipo de satisfação que nada externo pode substituir. Esse estado de presença o liberta da constante necessidade de buscar algo mais. Equilíbrio não é conformismo, é sabedoria. É saber valorizar o que já possui enquanto trabalha por aquilo que ainda deseja. Quando você encontra essa harmonia, sua vida flui de forma mais natural e sustentável. Não há mais correria nem resistência interna, há um ritmo que respeita seus limites, seus valores e suas necessidades. E isso não beneficia apenas você, mas também quem está ao seu redor, pois uma vida equilibrada transmite calma e estabilidade a todos que a compartilham. Alcançar o equilíbrio exige prática e ajustes constantes. Nem sempre será perfeito, mas cada passo na direção certa conta. Identifique as áreas que estão em desequilíbrio e faça pequenas mudanças. Se é muito exigente consigo mesmo, permita-se descansar. Se sente que não está usando todo o seu potencial, cultive mais disciplina. Com o tempo, esses ajustes se acumulam e transformam completamente sua vida. No fim, o equilíbrio não é apenas uma forma de viver, é uma filosofia. Ele o ajuda a caminhar com clareza, propósito e leveza, a desfrutar o presente enquanto constrói um futuro sólido. E, acima de tudo, concede a liberdade de ser você mesmo, sem o peso dos excessos nem a rigidez das privações. Essa é a verdadeira essência de uma vida plena. Número 12. Pratique a atenção plena no presente. A mente humana tem uma tendência natural de oscilar entre o passado e o futuro. Frequentemente nos vemos presos em arrependimentos pelo que já aconteceu ou em preocupações sobre o que ainda pode vir. Esse ruído mental constante nos impede de viver plenamente o único momento que realmente existe, o agora. A atenção plena, ou mindfulness, não é um luxo, nem uma técnica complexa. É uma forma de se reconectar com o essencial, com o que está bem diante de você neste exato instante. Para começar a se ancorar no presente, não é preciso mudar radicalmente sua rotina. Você pode iniciar com algo simples, como observar sua respiração. Pare por alguns momentos ao longo do dia e preste atenção em como o ar entra e sai dos seus pulmões. Sinta o ritmo, o movimento, a calma que surge quando se concentra apenas nesse ato natural. Essa prática não apenas o traz de volta ao presente, como também desacelera os pensamentos e cria um espaço de serenidade em meio ao caos. É normal que a mente divague. Talvez ao tentar se concentrar no agora, você se veja pensando em uma conversa passada ou antecipando um problema futuro. Quando isso acontecer, não se culpe. Simplesmente perceba que sua mente se afastou e traga-a de volta com gentileza. Esse simples ato de notar e redirecionar sua atenção é o coração da atenção plena. É como treinar um músculo: quanto mais pratica, mais forte se torna. Incorporar atividades que incentivem a presença também pode ajudar. A leitura, por exemplo, o convida a mergulhar em uma única coisa por vez, acompanhando o fluxo de palavras e ideias. Meditar, mesmo que por alguns minutos diários, desenvolve clareza mental e autoconsciência. E contemplar a natureza.
Observar uma árvore, ouvir o canto dos pássaros ou sentir o calor do sol sobre a pele, o reconecta à simplicidade e à beleza do momento presente. Essas práticas são lembretes de que a vida não está no passado nem no futuro, está aqui e agora. Cultivar a atenção plena reduz o barulho mental e lhe devolve a sensação de controle sobre a própria mente. Pensamentos intrusivos e desnecessários perdem força porque você deixa de alimentá-los. Em vez de se identificar com eles, passa a observá-los como nuvens atravessando o céu, presentes mas passageiras. Essa mudança de perspectiva traz uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da sua capacidade de permanecer presente. Ao ancorar-se no agora, você começa a perceber as pequenas coisas que antes passavam despercebidas, o sabor da comida, a textura de um objeto, o brilho de um olhar, a leveza de uma risada. Esses detalhes, embora simples, são o que dão sentido à vida. Ao valorizá-los, você descobre que não precisa de grandes feitos para se sentir completo. A riqueza da vida está nos instantes comuns que muitas vezes ignoramos. A atenção plena também o ajuda a lidar melhor com desafios. Quando está presente, não reage impulsivamente, responde com serenidade e discernimento. Essa postura melhora não apenas sua relação consigo mesmo, mas também com os outros, pois você se torna mais consciente de como se comunica e do impacto que causa ao seu redor. Com o tempo, essa prática transforma sua forma de viver. Não significa que você deixará de ter preocupações ou arrependimentos, mas que aprenderá a lidar com eles de maneira mais equilibrada. Deixará de se perder no ruído mental e começará a experimentar a vida com mais intensidade e autenticidade. Estar presente é um ato de amor próprio, uma forma de cuidar da mente e do espírito. É um lembrete constante de que a vida não está nos si do passado nem nos quando do futuro, mas no momento que está acontecendo agora mesmo. No fim, a atenção plena não apenas melhora seu bem-estar, mas o ensina a viver com mais profundidade, clareza e significado. Número 3. Reflita diariamente sobre o seu dia. Refletir diariamente sobre o seu dia é uma prática poderosa que traz clareza e propósito à sua vida. Cada dia está repleto de ações, decisões e pensamentos que, se não forem analisados, passam despercebidos. A reflexão diária permite reconhecer o que foi bem feito e identificar o que pode ser aprimorado. Esse hábito não serve para julgar-se com severidade, mas para observar-se com honestidade e compaixão, promovendo um crescimento constante e equilibrado. Ao final de cada dia, dedique alguns minutos a si mesmo. Encontre um lugar tranquilo e repasse mentalmente as ações que realizou. Pergunte-se: o que fiz bem hoje? Quais decisões tomei que estiveram alinhadas com meus valores? Talvez tenha mantido a calma diante de uma situação difícil ou tenha sido gentil com alguém que precisava. Reconhecer esses momentos não é um ato de vaidade. É uma forma de reforçar o positivo e lembrar-se de que está avançando no caminho que escolheu seguir. Depois, observe os momentos em que poderia ter agido de forma diferente. Pergunte-se: o que poderia ter feito melhor? Houve algo que disse ou fiz que não refletiu a pessoa que desejo ser? Talvez tenha se deixado levar pela frustração ou adiado uma tarefa importante. Esses momentos não servem para punição, mas para aprendizado. Refletir sobre os erros é uma oportunidade de compreender suas causas e desenvolver estratégias para lidar melhor com elas no futuro. Escrever suas reflexões em um diário pode tornar o processo ainda mais eficaz. Não é necessário um formato complexo. Basta anotar o que aprendeu, o que deseja melhorar e o que sentiu durante o dia. Com o tempo,
esse registro se torna uma ferramenta valiosa para medir seu progresso. Ao reler suas anotações depois de semanas ou meses, você notará como certos padrões mudaram e como superou desafios que antes pareciam impossíveis. Esse hábito também ajuda a reduzir o ruído mental causado por emoções e pensamentos não resolvidos. Muitas vezes, vamos dormir com a mente cheia de preocupações, o que prejudica o descanso e a paz interior. Refletir ao final do dia é como limpar a mente, um ato de libertação. Ao processar o que viveu, você encerra o dia com serenidade e começa o seguinte com foco e clareza. A reflexão diária fortalece o autoconhecimento. Você aprende a reconhecer suas forças e a utilizá-las de maneira mais eficaz, enquanto trabalha suas fraquezas com paciência e determinação. Essa prática o leva a viver com mais consciência, tomando decisões mais coerentes com seus valores e objetivos. Além disso, ao celebrar até mesmo pequenas conquistas, você cultiva gratidão e motivação, lembrando-se de que cada passo conta no processo de crescimento pessoal. Um dos efeitos mais transformadores desse hábito é o desenvolvimento da mentalidade de melhoria contínua. Refletir diariamente não apenas ajuda a corrigir erros, mas também prepara sua mente para enfrentar novos desafios com mais resiliência e confiança. Você começa a enxergar cada dia não como uma simples repetição da rotina, mas como uma oportunidade de evoluir. Esse hábito melhora também sua relação com o mundo ao redor. Através da reflexão, você desenvolve uma conexão mais profunda consigo mesmo, tornando-se o seu próprio mentor, alguém que orienta, apoia e incentiva o próprio crescimento. Descobre que não precisa esperar grandes eventos ou mudanças externas para sentir realização, pois a verdadeira transformação acontece nas pequenas escolhas conscientes feitas todos os dias. Com o tempo, a reflexão diária deixa de ser apenas uma prática e se torna um estilo de vida. É uma bússola interna que o guia para um futuro mais pleno, mais consciente e mais autêntico. Ela o ajuda não apenas a melhorar, mas também a sentir que tem controle sobre o próprio caminho, um lembrete constante de que cada dia traz a chance de aprender, evoluir e se aproximar da melhor versão de si mesmo. Número 14. Faça pausas intencionais durante o dia. Em um mundo que se move tão rápido, fazer pausas intencionais é um ato de resistência e de autocuidado. Vivemos presos em um ritmo constante de atividades, respondendo a demandas, distrações e responsabilidades sem parar para respirar. No entanto, essas pausas, mesmo que breves, são fundamentais para recarregar a mente, manter o foco e evitar que o estresse assuma o controle. Parar não é perder tempo, é uma forma de se reconectar consigo mesmo e com o que realmente importa. As pausas intencionais não exigem grandes mudanças na rotina. Elas podem ser simples momentos em que você escolhe conscientemente parar, respirar profundamente e observar como se sente. Talvez ao concluir uma tarefa ou antes de iniciar outra, você possa dedicar alguns segundos para fechar os olhos e concentrar-se na respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões, perceba o ritmo do coração desacelerando. Esse pequeno ato ajuda a quebrar o fluxo contínuo de atividade e cria um espaço para recarregar as energias. Quando enfrentar situações estressantes, uma pausa pode fazer toda a diferença entre reagir impulsivamente e responder com clareza. Antes de responder a um e-mail difícil, entrar em uma reunião tensa ou lidar com um conflito pessoal, faça uma pausa. Respire fundo e pergunte a si mesmo: como quero lidar com isso? Qual é a melhor maneira de agir, de acordo com meus valores e objetivos? Essa pausa não apenas oferece tempo para refletir,
mas também reduz a intensidade emocional, permitindo que você responda de forma mais consciente e equilibrada. Usar essas pausas para verificar como você se sente física e emocionalmente é um ato de autoconsciência. Frequentemente, estamos tão acelerados que ignoramos sinais importantes do corpo e da mente. Talvez perceba a respiração curta, os ombros tensos ou um incômodo emocional sem explicação. Essas pausas são oportunidades para se escutar e perguntar: como estou realmente? O que preciso neste momento? Esse simples gesto pode impedir que pequenas tensões se acumulem e se tornem algo maior. Os benefícios de fazer pausas intencionais são profundos. Elas reduzem a sobrecarga mental, aquele ruído constante de pensamentos, e permitem que a mente descanse e se reorganize. Isso não apenas melhora o bem-estar emocional, mas também aumenta a concentração e a criatividade. Uma mente recarregada é mais eficiente e resiliente diante dos desafios. Além disso, essas pausas o ajudam a responder de forma mais consciente às situações difíceis. Em vez de reagir automaticamente, você escolhe como agir, e essa escolha consciente melhora suas decisões e fortalece seus relacionamentos. Essas pausas também cultivam uma sensação de equilíbrio interior, algo essencial em meio ao caos do dia a dia. Ao longo do dia, fazer pausas intencionais o mantém centrado e presente, lembrando que não é preciso estar constantemente em movimento para ser produtivo ou valioso. Nos momentos de quietude, você encontra clareza, perspectiva e uma calma que o acompanha até mesmo quando volta à ação. Fazer pausas não é luxo, é necessidade. É um lembrete de que, mesmo que o mundo se mova rápido, você pode escolher o seu próprio ritmo. É uma forma de cuidar da mente, ouvir o corpo e reconectar-se com o propósito. Cada pausa, por menor que seja, é um ato de resistência contra a pressa do mundo e um gesto de amor próprio que o fortalece para o que está por vir. No fim do dia, essas pequenas pausas se acumulam, criando um ritmo mais saudável e sustentável. Você se torna alguém mais consciente, mais presente e mais preparado para enfrentar os desafios com serenidade. É nesse espaço de pausa que se encontra o equilíbrio que você tanto precisa, não apenas para sobreviver, mas para viver plenamente.